sobre Estado moderno. Antes de iniciar, vamos lembrar um pouquinho tudo que está acontecendo ao mesmo tempo que essa formação do Estado moderno. Então, nós vimos lá atrás que começou um novo movimento, um movimento que mudou a forma de pensar da sociedade do período, que foi o movimento humanista, com a vertente renascentista na parte cultural e artística principalmente. A gente precisa sempre lembrar que os assuntos em história, eles não são fatos isolados, mas eles acontecem ao mesmo tempo, de forma paralela, dentro de um contexto. Então, tudo isso que nós estamos estudando se deu ao final da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, com todas as consequências que as cruzadas trouxeram, que possibilitou o surgimento de uma nova classe, o surgimento do comércio, a ideia de troca através de fins monetários, né, da moeda e tudo mais. Isso foi desestruturando o que a gente tinha como base na sociedade feudal, que é a troca de favores. É uma troca por uma outra finalidade, através de uma outra finalidade. E depois disso, depois do fim desse período e desses laços feudais, a gente tem outras ações que vão surgindo no início da Idade Moderna. Dentre elas, o humanismo, que eu já citei, e a vertente que o humanismo traz de antropocentrismo. Então, antes, tudo era explicado através do teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. E agora eu tenho o antropocentrismo, que é o homem no centro de todas as coisas. Então, eu vou sempre utilizar a vertente do homem, ou mesmo a curiosidade. As explicações meramente religiosas não vão mais suprir a minha curiosidade. Essa é a ideia principal do antropocentrismo e dos ideais do humanismo. Ao mesmo tempo que esses ideais estão se aflorando, a gente tem também, lá na Europa, o surgimento da reforma protestante, na verdade, o surgimento da religião protestante. Lutero, que veio com a ideia de reformar a religião católica, porque enxergava e entendia nela muitos abusos de poder, abuso da fé do próximo. Mas dentro do processo dele, e nós vimos isso através de videoaula e de cenas do filme do Lutero, que através desse processo o Lutero acaba perdendo, entre aspas, o controle. E ao invés de ter apenas uma reforma, que era a ideia dele inicial, então eu vou reformar o que eu acredito que não está bom, acaba gerando uma nova religião. Dentro dessa nova religião, a gente vai ter algumas vertentes. Então, nós vimos o calvinismo, o anglicanismo, entre outras que vão surgir, né? Hoje nós conhecemos como evangélicos, que tem essa origem na reforma e na religião protestante. Na última aula, nós vimos também que a igreja tentou se movimentar para barrar o avanço dessa reforma protestante, com a contra-reforma. Então, era uma ideia de reafirmar os pilares da Igreja Católica, da fé católica, e, ao mesmo tempo, reformar algumas coisas que foram, inclusive, apontadas por Lutero, lá nas 95 teses. Então, nós vimos que houve uma tentativa e que, na verdade, repercutiu, sim, numa reflexão dentro da própria Igreja Católica. É válido lembrar que a Igreja Católica hoje, na figura do Papa atual, do Papa Francisco, pediu perdão publicamente pelos processos de inquisição que ocorreram nesse período, né? No período do fim da Idade Média e do início da Idade Moderna, de perseguição às pessoas que eram contrárias àquilo que a Igreja Católica entendia como correto, ou mesmo pessoas que, porventura, mudassem de religião. Dito tudo isso, o que mais estava acontecendo? Então, durante todo o percurso em pano de fundo, tanto do movimento humanista como das reformas protestantes, a gente tem os estados
se formando enquanto um Estado moderno. A gente tem o que hoje nós conhecemos como país, como nação, nesse momento eram terras completamente desarticuladas. Vamos lembrar que principalmente no feudalismo a gente tem uma descentralização territorial e de poder. Então, o que antes era um reino, um império, passou a ser várias vilas, várias pequenas vilas onde eu vou ter a estrutura de um principal senhor feudal, da igreja e da redivisão daquela terra na base de suzerania e vassalagem para proteção e cultivo. Logo, quando eu penso em formar um Estado, eu tenho que reconfigurar e unificar tudo que estava desmembrado. Então, ao longo, como pano de fundo, dentre esses acontecimentos que a gente fez a revisão agora, está a tentativa e o processo de formação de um Estado moderno. Então, como que funcionava isso? A gente primeiro tem que lembrar que no sistema feudal, na Idade Média, existiam as comunas, que era esse poder partilhado entre grandes senhores feudais, né? Então, o governo de cada cidade medieval era totalmente autônomo e totalmente pautado num processo de redivisão e de partilha da terra dentro dessas comunas. E o que vai levar ao fim desse regime para o início de uma formação do Estado moderno? 3 pontos são principais. O primeiro deles é que os camponeses começaram a perceber que eles estavam sendo explorados nesse processo. Por mais que eles tivessem a proteção do senhor feudal, a exploração desse senhor feudal com relação ao seu trabalho era muito grande. Segundo, no meu ponto de vista, um dos principais, o desenvolvimento do comércio e a ascensão da burguesia. Com o processo das cruzadas, que fazia com que as pessoas viajassem em caminhos muito distantes e precisassem de um ponto de apoio no meio desse percurso, que seria os burgos mesmo, que seria uma espécie de entreposto comercial, surgiu dentro desses burgos a burguesia, uma classe comerciante que vivia da troca no sentido monetário. Então, você tem dinheiro ou você tem algo que seja equivalente ao produto que você quer. Então, muda-se completamente a ideia de troca, né? A ideia de troca do feudalismo é troca de favores. Aqui eu estou falando de troca com valor específico. E para os comerciantes, para os burgueses, a estrutura feudal não ia ser favorável para um processo de ascensão burguesa, um processo de ascensão comercial consolidado. E, por fim, o enfraquecimento do poder da nobreza feudal. Com tudo isso que estava acontecendo, com a insatisfação dos camponeses, com a ascensão da burguesia, não existia mais um poder para a nobreza feudal, não dessa maneira. E com tudo isso, a gente volta a ter o fortalecimento da autoridade do rei, algo que foi completamente descaracterizado no período feudal. Então, na Idade Média, eu tenho um rei, sim, mas ele não tem a centralização e o poder que um dia teve na Antiguidade e que virá a ter agora com os estados modernos. Então, o que vai acontecer? Nobreza e burguesia vão se juntar contra o poder local, que seriam os senhores feudais. Isso não caracteriza uma guerra, não, muito pelo contrário. É um processo até bem natural de formação. Vão existir algumas guerras? Vão existir sim. A gente tem alguns confrontos, como a Guerra dos 100 Anos, que são bem simbólicos no processo de unificação do território. Mas aqui não é para dizer que eles eram inimigos e formaram uma guerra mundial, mas que eles tinham ideias diferentes e que eles lutaram e colaboraram para ideais diferentes. Em alguns momentos vão existir conflitos, mas isso não é via de regra. O que acontece? A burguesia, ela tinha como ideia algumas reformas e algumas ações que favorecesse a expansão do comércio.
enquanto que os senhores feudais queriam manter muito firmes os ideais e as relações de trabalho que foram estabelecidas, porque dentro dessas relações de troca de favores, eles conseguiam manter o poder de todo o local. Já a nobreza era o aparato e o apoio principal do rei, então vai também apoiar a burguesia, porque para que as ideias que a burguesia gostaria que acontecessem, você precisaria de uma figura centralizadora. Logo, eles se unem nesse primeiro processo aí de ideais. Então, quais eram essas ideias? Melhorar a estrada e a segurança, porque eu tenho produtos, eu preciso vender. Se eu esperar só que as pessoas venham até o entreposto comercial onde eu vendo, eu não vou conseguir vender o suficiente ou lucrar mais do que eu já estou lucrando. Eu preciso escoar essa mercadoria. E para escoar essa mercadoria para vários lugares, eu preciso ter estrada. Se eu não tiver estrada minimamente funcionando, eu não consigo escoar minha mercadoria. Se eu não consigo escoar minha mercadoria, como que eu vou lucrar mais com o produto que eu tenho? E essa estrada tem que ter segurança. Então, lembra que lá na videoaula sobre Idade Média, eu falei um pouco que muitos contos que hoje são contos de fada, eles surgiram de coisas muito estranhas e que amedrontavam muitas pessoas que moravam nessas vilas, nessas regiões sobre o domínio e a influência dos senhores feudais, né? Então você tinha a floresta que era muito assustadora, que aconteciam muitas coisas realmente inseguras ali dentro. Segundo ponto, uniformizar moedas e padronizar pesos e medidas. Não dá para eu vender uma vaca e receber em troca uma galinha. Então eu tenho que ter uma uniformização da moeda, das medidas, dos pesos, para aquilo que eu vendo aqui vai ser válido para uma vila feudal lá na Europa, vamos supor. Lógico que a gente aqui está falando mais do contexto de Europa mesmo, né? Mas a ideia é que, para que o comércio avance, eu realmente preciso uniformizar esse dinheiro, né? E uniformizar essas medidas. Por fim, criar leis e procedimentos jurídicos de âmbito nacional. Não dá para continuar com essa autonomia local, aonde cada senhor feudal faz e coloca leis de acordo com o que lhe é interessante. Eu preciso que isso seja uniforme. Então eu preciso que uma pessoa que rouba uma galinha aqui tenha a mesma punição do que lá do outro lado, lá na outra vila feudal. Todas essas ideias, né, fortalecem muito a burguesia, se colocadas em prática. E para colocar em prática o que eu preciso? Centralização de poder. Não dá para eu padronizar nada, tendo inúmeras pequenas vilas e comunidades autônomas. Eu preciso de um controle único. Daí a reunificação desses territórios e a volta da centralização do poder no rei, caracterizando o Estado moderno. Como que vai se consolidar esses estados modernos? Então, para garantir o controle desse novo estado, que vai ter como figura principal o rei, eu vou ter uma burocracia administrativa, ou seja, funcionário público, um corpo de funcionários que vai trabalhar para cumprir todas as delegações que o rei foi fornecer. Segundo, eu preciso ter segurança, em amplo sentido, segurança no trajeto daquela estrada, como segurança do poder do rei, para impedir que possíveis golpes ou outras coisas aconteçam. Então, é uma força armada permanente. Isso não existia na Idade Média, não existia uma força armada. Na Idade Média, a proteção era feita pelos nobres, mas em troca de terras, em relações de suzerania e vassalagem, não enquanto um aparato único e estatal, vamos dizer assim. Leis e justiças unificadas. Então, uma legislação que vai valer para todo o território, por exemplo, de Portugal. E, por fim, o sistema tributário, uma cobrança de tributos regular e obrigatória, aonde
esse dinheiro, né, no qual esse dinheiro vai ser utilizado para fazer todas aquelas exigências ou sugestões que a burguesia forneceu, que eu passei agora no slide anterior. Tudo isso auxiliaria a consolidação desse Estado moderno, que novamente é a unidade, a unificação desses territórios fragmentados pelo feudalismo, com controle e centralização na figura de uma única pessoa, que é o rei. Bom, quais eram as camadas da sociedade dentro desse Estado moderno? Primeiro, burguesia, que vai estimular toda essa vida mercantil, essa economia de mercado, de venda. Depois, a nobreza, que é o aparato, é o apoio, é o suporte do rei. Então, vai dominar no sentido de impedir rebeliões, impedir a consolidação efetiva do poder do rei, que vai estar lá como principal dentro dessa camada da sociedade. Mas e os camponeses e os artesãos e tudo mais? A gente mais para frente vai começar a conhecê-los como terceiro estado, lá no final da Idade Moderna. Por hora, ele vai ser o povo. E o povo que vai continuar, entre aspas, fazendo o que ele já fazia lá na Idade Média. Muito explorado, com poucos direitos e muitos deveres. Portugal. Por que vamos falar de Portugal agora? Porque esse processo de Estado moderno, movimento humanista, reforma protestante, tudo isso junto vai possibilitar o processo das grandes navegações, que faz com que a Europa chegue até a América, né, e encontre um novo continente que antes para ela era inexistente, porque não era de seu conhecimento. E como que isso vai acontecer? E por que que isso vai acontecer primeiro com Portugal? É por isso que a gente vai falar de Portugal agora. Portugal é um dos primeiros países lá da Europa que vai fazer esse processo de unificação e vai se concretizar enquanto um Estado moderno. Logo, esse processo antecipado de Portugal, em vista de outros, como Espanha e Inglaterra, vai facilitar o processo dele das grandes navegações. Por isso que eles serão os primeiros a sair em grandes navegações e vão se tornar um grande império marítimo português, na verdade, porque eles vão conquistar e vão ter o monopólio de muitas regiões além mar, ou seja, fora da Europa, através do oceano. Mas como se deu essa formação do Estado moderno português? Bom, primeiro, entre os séculos V e VI, a Península Ibérica, que é o local onde fica Portugal e Espanha, ela foi conquistada, ora por romanos, ora por germanos, né? Mas no século V e VI ela se converteu ao cristianismo, então ela já começou a ter uma cultura católica. E isso vai acontecer muito nos estados modernos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de reforma protestante, a gente vê Lutero falando com reis católicos, por exemplo, na Alemanha, onde já tinha passado por esse processo de Estado moderno. Nos séculos VIII ao XV, os muçulmanos invadiram esse território de Portugal na Península Ibérica, do norte da África. Então, os muçulmanos do norte da África chegaram até esse território e ali permaneceram por um bom tempo, né? Isso gerou um intercâmbio cultural muito significativo. Parte das técnicas que existiam de navegações de longa distância, de grande porte, Portugal aprendeu com os muçulmanos africanos nesse período de ocupação lá na Península Ibérica. No século IX, através de um processo chamado e conhecido como Reconquista, os reinos católicos formaram Portugal. Então veja, apesar dos muçulmanos vindos do norte da África permanecerem em Portugal até o século XV, no século IX vai haver um processo de reconquista. E apesar desses muçulmanos permanecerem em Portugal, eles não vão permanecer num caráter de poder, mas influência cultural.
Essa reconquista se deu através de vários reinos católicos que existiam em Portugal, que foram unificando e formando o território e Estado moderno de Portugal, certo? Depois desse processo de reconquista, entre 1279 a 1325, a gente teve a dinastia conhecida como dinastia de Borgonha, onde Dom Dinis, muito importante nesse processo, organizou toda a estrutura interna do país, formando efetivamente um Estado moderno, uma unidade de território, de pensamentos e de práticas. Com a influência muçulmana, o comércio e a navegação começaram a ser cada vez mais explorados, mais financiados e com maior notoriedade e influência. Depois, em 1383, morre o rei Dom Fernando. E aí começa um problema na dinastia de Borgonha. Isto porque Dom Fernando não deixou herdeiros. Sua esposa, a rainha Leonor Teles, ela era de Castela, sua família toda era rainha de Castela na Espanha. E a ideia dela era unificar os dois reinos, já que ela também era herdeira de Castela. Porém, principalmente a nobreza, né, a burguesia e a nobreza portuguesa não queriam essa unidade, não queriam essa unificação, porque a Castelas ainda tinha caráteres feudais, então muito dela ainda era na prática de troca da influência autônoma local através de um senhor feudal e não da unidade que favorecia a padronização e, consequentemente, favorecia o progresso da burguesia. Logo, o que essa burguesia e essa parte da sociedade portuguesa fez? Apoiou Dom João, que era irmão bastardo de Dom Fernando, então um irmão tido fora do casamento aí, e fez o que é conhecido como a Revolução de Avis. Lutou contra a anexação do reino de Castelas e deu o poder de Portugal a Dom João, instituindo assim a dinastia de Avis, né, com a centralização do poder e a expansão comercial marítima de vez. A partir de então, a gente vai ter Portugal completamente estruturado na figura de um Estado moderno, com a centralização total na figura do rei e, com tudo isso, a possibilidade grande de explorar essa rota comercial marítima e não exclusivamente dentro da Europa, certo? Na próxima aula, a gente vai ver como que foi esse processo das grandes navegações, por onde começou e como se chegou até o Brasil e até as Américas. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me procurar. Até mais. Tchau, tchau.